Estamos começando mais um episódio do Pod Síndica com a Lívia Amorim, síndica profissional e gestora da Liacom, administradora de condomínios. E hoje o assunto do nosso episódio vai ser condomínios e valorização de imóveis. E para isso a gente convidou a Lígia Lima, que é corretora de imóveis, especialista em lançamentos imobiliários, e o Jefferson Soares, que é corretor de imóveis e proprietário da Solucionar Assessoria Patrimonial. Pessoal, muito obrigado por aceitarem o convite, por participarem desse episódio aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Bem-vindos. Obrigada. Vai ser Obrigado um vocês pelo bate-papo convite. muito bacana Vai, mesmo. com certeza. E para gente começar, eu queria perguntar para vocês como que vocês enxergam a demanda atual e dos últimos anos por imóveis em condomínios fechados. É uma demanda crescente? Como que está sendo esse fluxo nos últimos anos? Olha, eu acho que a questão dos condomínios, desde a pandemia, o olhar para um condomínio fechado veio mais forte assim, no mercado imobiliário. Hoje a gente tem clientes que particularmente direcionam, né, as suas compras, os imóveis, a procura para um condomínio que oferece lazer, que oferece um pouco mais de segurança. Eu falo que o condomínio fechado, desde que ele tenha uma boa administração, ele é uma extensão do imóvel. Onde agrega o valor, né? Exatamente É o assim. que o cliente mais busca, assim. Eu trago um ponto para os meus clientes, é que como criança eu vivi na rua, né? E isso era muito tranquilo, mas hoje, infelizmente, a gente não tem essa tranquilidade. E o condomínio fechado, né, com lazer principalmente, ele oferece para os pais aí a possibilidade de ver os seus filhos brincando, interagindo. Então, assim, isso tem sido mais recorrente, assim, a busca por condomínios fechados tem sido muito maior. Uhum. E na parte de lançamento, Lígia, tá tendo mais investimento desse mercado Com toda nesse tipo de certeza imóvel? absoluta. Eu acredito que os imóveis que estão vindo, né, para Juiz de Fora, que não tem uma área de lazer, que não agregam valor no imóvel com essa área de lazer, com tudo que esse cliente que está muito específico, né, buscando academia já dentro de onde ele mora, Uhum. espaço kids, pet, piscina, sauna. Então, isso tem sido o que mais aquece o mercado e a procura por esses imóveis, assim, disparado. Essas áreas para facilitar a vida do morador, né? Exatamente. E isso reflete assim, na sua trajetória também, Com Lívia, certeza, como síndica? totalmente. Síndico profissional, há um tempo atrás, ninguém nem ouvia falar, existe há muitos anos, mas não era algo difundido. Uhum. Com a vinda aí de um monte de condomínios enormes, inclusive com mais de 1.000 unidades, Uhum. esses condomínios trouxeram essa demanda mais à tona, porque quando um morador vai assumir um condomínio desse porte, com tanta, né, com tanta área de lazer, com tanta situação a ser definida e Uhum. ser Administrada. gerida e Uhum. administrada, então a gente precisa ter realmente um know-how, uma experiência como administrador para conseguir administrar uma mini cidade dessa. É. Então, de fato, esse aquecimento, igual ela falou, do mercado, trouxe também um mercado condominial. Mais e mais pessoas estão se habilitando, né, como síndicos profissionais. De fato, também a gente pode colocar os aventureiros, né, que se dizem síndicos profissionais, mas não entendem do mínimo ali de manutenções, mas aqueceu sim muito esse mercado condominial. Tanto as administradoras, né, teve que colocar aí, a gente sempre fala, as administradoras mais antigas que estão aí no mercado, há 50 Tiveram que anos, quase se reinventar, elas né? precisam, senão elas estão fadadas, né? Uhum. Elas estão precisando se reinventar a cada dia. Uhum. Então, como eu sou lá atrás, eu já falei aqui em alguns episódios que eu sou da área de TI, né, inicialmente. Então, para mim, a pandemia só aqueceu mais esse mercado, porque no meu caso, a nossa administradora tem uma parte tecnológica muito em vogue, tá? A Sim. gente está em foco, o nosso foco é a parte tecnológica, e aí acabou que precisa de reinventar ali e Se tudo no mais. nosso mercado, né, a gente, corretor de imóvel, a gente já teve essa demanda de
tem que ter a tecnologia aliada ao seu trabalho 100%, Exatamente. porque assim, não vai funcionar, não existe corretor de imóvel que não tá linkado à tecnologia e tudo mais. Imagina para uma administradora, E então, o, de um o próprio condomínio. condomínio. Quando você vai num condomínio, né? Vocês que são corretores, Uhum. estão aí andando aí dos condomínios Uhum. todos. Vocês chegam, tem ali uma facial, tem um controle de Sim. acesso. Sim. Porque a gente chega em condomínios que não tem minimamente um cadastro de morador. Uhum. E quando tem, é um papel assim, Aí escritinho, perde à o mão. propósito Um de você primeiro chamar de impacto para condomínio o cliente fechado, é a né? segurança. É. Assim, só completando o que você falou a Isso. respeito de o síndico ter que se profissionalizar muito mais, ter que se adequar aos modelos atuais. Hoje eu falo que a maioria dos meus clientes, uma das perguntas é qual é o modelo de gestão do síndico, se é um síndico que mora no condomínio ou se é um síndico profissional. E aí a gente, assim, temos duas visões sobre isso. Em alguns aspectos, alguns moradores têm a preferência pelo síndico que mora no Morador, condomínio, né? por entender que aquele síndico vai conhecer o cotidiano melhor. Por outro lado, a maioria, né, como um todo, entende que o morador ali ele é muito leigo no assunto, na administração principalmente. Recentemente eu fiz uma venda, na verdade, né, foram dois pontos, né? Eu perdi uma venda para esse cliente por um condomínio que o síndico morava no prédio, porque o cliente ele alegou o seguinte: ele quer uma pessoa imparcial para fazer essa gestão e que tenha conhecimento para isso, técnico, e realmente tenha esse know-how. Porque ele falou: olha, eu prefiro lidar com um síndico que não vai ser meu vizinho, que eu vou cruzar com ele no elevador, que vai ser Exatamente. tendencioso na Uhum. resolução de algum conflito, do que Não vai ser amigo do vizinho é para poder isso, puxar para ali poder uma. puxar saco. Verdade. E tem Porque eu isso. nunca Não, pensei isso, gente, Infelizmente é verdade. tem a parcialidade. Tem. Porque a Claro. pessoa está ali todo dia, então ela pode não notificar, por Vai exemplo, fechar ou os olhos multar, para algumas coisas, porque né? é um vizinho que ele está ali toda hora. Porque às vezes ele se vendo. vê numa situação complicada, né? São vizinhos há 10 anos. Sim. Ou É pra no evitar o contrário conflito, também, né? né? É. Aquele vizinho que às vezes ele não gosta muito, ele pode pesar a mão um pouquinho. Então, Sem dúvida. tem todo De uma. forma quase Já o inconsciente, síndico né? profissional, ele não tá ali para ser amigo, ele tá ali para cumprir a função dele. Então, assim, ele Exatamente. realmente vai ser uma pessoa imparcial. E nesse caso, ele deixou de comprar um apartamento aonde a gestão era de um síndico que morava no condomínio para fechar em um apartamento onde o síndico era profissional. Uhum. Então, assim, o olhar dos clientes eu acho que é muito voltado para isso. E existe aqueles que acham que o morador. Eu nunca falo, eu já falei aqui em outros episódios também, que eu nunca digo assim, que o morador nunca vai poder, né? Que não é o bacana. Existe sim. Muito morador que é síndico e faz o seu papel Uhum. bacana, melhor que alguns que se dizem profissionais. Então, há profissionais e profissionais, né? Uhum. Obviamente que existem essas questões que foram pontuadas, que é a questão da parcialidade. Se o morador conseguir realmente se afastar e ser imparcial, ótimo, excelente. Mas há esses moradores que ainda falam assim: não, a gente quer síndico que more no condomínio. Mas isso é uma cultura. É uma Uhum. Ele acha que porque a pessoa mora, ela vai Tá saber, disponível, né? Não, e vai As saber. dores disponibilidade. Vai falar assim, ela vai saber mais do cotidiano. Mas Uhum. isso não é verdade. Não, não Eu necessariamente, já porque acho às que a vezes ele não disponibilidade está é ali. menor. E a disponibilidade, exemplo, ele vai bater na porta. Que tipo de conflito vai haver aí? Mas eu né? acho que as pessoas que gostam desse síndico que mora no prédio é justamente por isso. É justamente ter por essa- poder o morador bater que na vai porta bater e na falar, porta, né? Sim. reclamar e falar e Tem pedir que resolver essa agora, né? disponibilidade. Eu quero ele aqui, porque se eu tiver que reclamar, eu quero acesso a ele imediato. Agora. E a realidade muitas E a vezes realidade é é diferente, né? Porque às vezes é uma outra. pessoa que fica fora de casa 10 horas por Ah. Mas dia, a né? verdade é isso. Dificilmente você vai ter um síndico que ele é somente síndico. Uhum. Né? Em alguns condomínios existe lá o prolabore do síndico, um valor que é irrisório ali. A pessoa não sobrevive com um único Uhum. Às prolabore vezes do ele só não síndico. paga o condomínio, Ele né? só não Enfim, paga o em alguns condomínio. casos. Então, assim, ele recebe um mínimo e as pessoas esperam o máximo. Então tem muito Uhum. isso, né? Tem isso mesmo. As pessoas esperam E o eles melhor oferecido também, mínimo. eles querem esse atendimento na hora. Eu falo isso muito. Por exemplo, o síndico ele tem que se colocar, né? Colocar um limite, porque senão você Tem um não procedimento, vive, né? Tem né? um processo. Existe um processo. É. Há realmente coisas que são urgentes.
e emergência. Aí sim o síndico vai entrar. Uma Mas- curiosidade que eu tenho, assim, vocês estabelecem um procedimento no condomínio, assim, olha, a gente tem que dar uma resposta num prazo determinado, ou Sim. no máximo. Sim, geralmente a gente coloca. O que é emergencial, até no meu próprio celular, quando a pessoa manda mensagem, aparece o meu horário de atendimento Uhum. e também fora do horário, o que que a pessoa tem que fazer, que no Uhum. caso é ligação normal. É igual o médico. Porque a gente precisa, pode ter um lugar que eu não vou estar olhando o WhatsApp. Uhum. Né? Até fazia isso, mas eu tive que Parar. melhorar a minha questão, a minha postura diante dos Uhum. moradores. Porque o morador, ele quer se atender 2 horas da manhã para Sim. pedir boleto. Sim. Que é uma coisa que não é síndico que faz. E acaba que É a você- administradora. É. Ai, manda meu boleto aí, 2 horas da manhã. Ai, que delícia. Então, se você está olhando o Se você não WhatsApp, fizer, ainda você acha tá ruim. ali. Eu já não, o meu WhatsApp já fica com uma mensagem. Olha, próximo dia útil você me procura. Sim, Porque não é uma emergência. claro. Já é automático. Se for emergência, me ligue. Então, meu telefone, ele não desliga. Uhum. Se ele tocar, eu vou atender. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que colocar esse limite. Agora, em relação a prazo, por exemplo, como você falou, depende muito do caso, né? Existem casos que você precisa do jurídico para te ajudar a analisar. Porque assim, é incontável. Igual a O gente falou número aqui anteriormente, a pessoa presa no elevador, né? Presa Casos no assim. elevador. É. Por exemplo, a pessoa presa no elevador, existe uma norma, né? A empresa que faz a manutenção, ela até é obrigada a ir até 1 hora, até com 1 hora tem que atender. Então, eles têm que ir lá. Se não for, quem vai é o Corpo de Bombeiros. Uhum. Existe uma chave que vai tirar e o morador. Só que a primeira pessoa que eles ligam não é o bombeiro, É não é a lógico que não. empresa que está lá. responsabilidade é do Sempre síndico, é né? É o o síndico. síndico. Então, assim, e muitas vezes a gente percebe também que o morador, ele não tem conhecimento. Por isso que é bom esse tipo de bate-papo. Sim. Porque tem melhorado muito. Os moradores começam a entender. Uhum. Poxa, acabou a energia. Você vai ligar pro síndico ou você vai ligar para Uhum. a companhia de energia. Uhum. Entende? Então, tem muitas vezes ele quer transferir a você, ao síndico, uma responsabilidade, que é Sem dúvida. dele próprio. Então, é Mas muito. eu acho que as pessoas, no geral, são assim, né? Tem o costume do se eu estou pagando, eu tenho que Eu ser tenho que servido a tempo e a hora. É. E isso em Isso, todas as é. profissões. A gente Isso é verdade. A gente Vocês tem, também, eu né? tenho O cliente tempo que me inteiro. liga, que manda mensagem às 2 da manhã e acha que tá tudo Tá bem. tudo- E na maioria das vezes, se eu tiver ali tranquilo, não tiver, né, Eu também faço. Vai, Ah, já porque tá às bom. vezes eu respondo. já deixa, já respondo. Confesso que às vezes eu tô ali também, e eu já também. O respondo. problema é que a gente Incontrolável. tá educando, né, É. o cliente de uma A gente forma tá- que é Ele fica negativa, mal Eu tenho né? feito É. isso. Agora eu tenho me segurado um pouquinho. Porque às vezes eu quero adiantar, já tô aqui mesmo, tô respondendo. é. Mas agora eu já tô me policiando para não fazer, para não deixar mal acostumado, né? Sim, Igual porque você falou. senão tem um caso que você, igual eu tento responder também sempre o mais rápido possível, que muitas vezes não Não acontece. acontece. Já teve não. vez de cliente me mandar mensagem 8 horas da noite de uma noite e no dia seguinte, às 10 horas da manhã, me mandar uma mensagem falando que estava preocupado comigo porque eu não estava respondendo a ele. Nesse intervalo de 8 da noite até Mas 10 da manhã do outro dia. Isso é a sociedade como um todo. Todo tá? mundo tem Imediatista pressa, o né? tempo inteiro. Estão querendo Uhum. tudo muito rápido, Sim. né? Igual ele falou, o tempo e a hora É o que a gente dele. estava É. até comentando sobre a tecnologia, né? Então, assim, a tecnologia deixa tudo na palma da nossa mão o tempo inteiro. Então, a gente tem acessos o tempo inteiro a Ela tudo que a gente facilita a quiser. comunicação, tanto positivamente quanto Quanto negativamente. negativamente, Eu posso, exato. eu posso te incomodar a qualquer hora, assim como eu posso resolver um problema a qualquer hora. E eu assim. acho que essa cultura é justamente isso. Porque se eu consigo uma receita de um bolo de chocolate em 5 segundos, você tem que responder em 5 segundos. Por que Uhum. não? Você tá aqui também, É, né? Então, eu acho que verdade. coloca Eu acho tudo que no precisa mesmo... de ter esse limite. tem que ter uma educação mesmo, E o né? pessoal começar a entender mais. E voltando à questão do condomínio em si, a gente recebe muitos profissionais, né, que entram. Por exemplo, chega na portaria, não tem autorização do proprietário, por Uhum. exemplo, e quer fazer valer. Não, eu sou representante, eu sou lá da imobiliária, Uhum. eu vou entrar, eu quero entrar, eu tô com a chave. Mas não tem nenhum. Como que eu vou saber que aquela chave que você tá na mão De fato, é a chave do Uhum. apartamento e outra? Como que eu vou saber se de fato você está autorizado? Então Isso também envolve segurança, né? É. há uma importância aí
uma importante verificação a ser feita. Então, nos nossos condomínios, eu sou bem enérgica em relação a isso. Dos porteiros, olha, será que ele está realmente? Será que o proprietário autorizou? Está cadastrado? Então, é importante vocês até, quando vocês tiverem o cliente, né, falar, olha, deixa autorizado com a administração. E a tecnologia facilita isso, né? É. Você falou, Nós temos aplicativo. faz o cadastro, Hoje envia em o dia link. é tudo via aplicativo. Exato. Assim, o síndico e o porteiro, eles podem ser nossos aliados, assim como podem ser grandes inimigos no É geral, verdade. assim. Então, assim, é como estabelecer essa relação. Eu não sei pra você se os corretores te procuram muito, tentam acesso, porque isso é um costume meu. Uhum. Às vezes eu quero ter acesso a algum apartamento que eu sei que está à venda. E assim, como chegar naquele cliente, né? Então o síndico às vezes é a nossa porta de entrada. Então, na maioria das Você falou vezes. uma coisa que eu recebo demais. Eu recebo muita mensagem de N, né? O problema é, a gente não sabe quem são. Né? Então você, agora eu tô conhecendo você, mas a gente não conhece. Sim. Eu sou muito reservada no sentido de indicar. Para eu indicar alguém, eu preciso realmente conhecer o trabalho muito a fundo. Porque se Então, assim, responsabiliza de certa O que forma, a né? gente não pode fazer? Eu não posso passar contato de nenhum, porque tem a lei LGPD, inclusive os nossos condomínios e a administradora já adaptada a essa lei, então a gente tem todos os procedimentos internos, então a gente não pode passar. O que a gente faz? Envia, olha, foi feito um contato Esse é o comigo, meu costume. o contato da Lígia, o contato do Jefferson. Olha, eu tô aqui com um contato, ele precisa de um apartamento nesse condomínio, ele tem alguns clientes que estão procurando e ele gostaria. Aí eu mando isso ou para alguém que eu já saiba que está vendendo, ou mando no grupo do condomínio. Olha, gente, quem estiver querendo vender, essa pessoa me procurou. Então, eu faço isso. Olha, eu fica a faço dica que isso é uma gentileza muito Ah, grande com o nosso trabalho, tá? É verdade. Eu Eu tenho encaminho esse- com isso é certeza. Eu tenho esse costume, quando eu não tenho acesso, eu falo, eu tento entrar em contato com o síndico e falo, olha, eu tenho um cliente que está interessado, se você puder me fazer a gentileza de ou mandar no grupo, ou de É falar porque às com o vezes o cliente chega, né, e fala, olha, eu quero um Sim, mais ou menos quero aqui, ir, no exatamente. bairro São várias Pedro, vezes. por exemplo, que tenha, né, que tenha piscina. Não, Ele tem- já fala o que ele quer mais ou menos, Tem né? muitos clientes que vão especificamente naquele quando eu quero morar aqui. Entendi, Exatamente, que isso legal. acontece muito. muito. E Então, às vezes não tem placa, porque o condomínio não permite. Então a Na gente... verdade, a gente, por exemplo, nos nossos, a gente permite colocar o adesivo por dentro. Por dentro. Então não fica tão visual, né? Uhum. Porque aqueles por fora, que tem alguns que fazem até assim, fica para fora mesmo. Daí não a pode. placa envia. Polui, né? Polui muito. E as pessoas, elas não têm limites. Você permite um negócio agora, daí a pouco eles estão colocando tenda, todo. É uma coisa Tendo um assim. plantão de Vênus na área de lazer daqui a pouco. Exato, e é proibido, né? Então, esse tipo de coisa. Enfim, a questão da fachada mesmo, vocês podem ver, se tiver muito vento também. É terrível. Isso é Isso é uma prejudicial. prática que a gente fica A gente conversa, às vezes parece que a pessoa está incomodado. desesperada pela venda. Em um mesmo imóvel, você olha e tem 5 placas de imobiliária diferentes. diferente. Assim, um costume que eu Não tenho é com os meus bacana. É clientes de sentido é de também. falar, olha só, Total. não faz isso. É. Escolhe um corretor, coloca uma placa e a Exato. pessoa vai Não, saber. e não só Exato. isso. Essa questão de ficar colocando muita placa, você chega no condomínio, vai desvalorizar. Você acha que É. não tem uma coisa de errado. Tem Todo mundo algumas coisas de saindo, né? errado. Todo mundo vendendo. É, Muita gente exatamente. vendendo. E às vezes só calhou mesmo Grande de ser, parte não das é? vezes é só coincidência. Exato. Grande, a Eu falo, maioria. a gente mencionou antes de começar a conversa aqui um condomínio que o síndico, ele me tem como referência hoje de corretor no condomínio e qualquer apartamento que entra à venda, ele indica exatamente pela segurança. Foi o que você falou, né? Precisa ter um controle de acesso. E quando entra um apartamento à venda, ele indica o meu contato. Ele fala, olha, esse corretor já tem o costume de vender apartamento aqui, eu já vendi 5 unidades no mesmo prédio. Ele é dono do prédio. E aí, ele tem indicado, entra um apartamento, ele me chamou para uma conversa, falou, olha, Jefferson, eu vou indicar, você se incomoda, porque eu prefiro ter um corretor conhecido e que eu sei que tem cuidado com abertura, fechamento de porta, que Isso, tem um porque controle de acesso com os realmente clientes. Os corretores, a gente tem hora que, olha, eu vou falar,
fazem Ai, cada coisa. Daí a gente, por isso que eu falo, é síndicos e síndicos, Uhum, corretores e corretores. Exatamente. corretores. Eu acho que falta preparação de muito corretor. Falta, É. falta. Existem os mostradores de imóvel. A gente brinca que Perfeito. existem os corretores e os mostradores de imóveis, né? Perfeito. Então, E aí eu sempre gosto de ter essa relação próxima, ajudo. Eles às vezes perguntam coisas sobre o condomínio, a gente passa Uhum. valores. Olha, quanto que tá? Eles sempre querem detalhadamente, saber, né? Detalhe, Qual claro. que é a média de valor do condomínio? Uhum. A gente fala. E as pessoas às vezes têm uma visão tão pequena, né, em relação a algumas coisas. Então a gente também tem que ter esse cuidado, né, para falar determinados assuntos. É lógico que eu não vou ficar falando só bem ou só mal, né? Uhum. Todo condomínio tem suas particularidades, Sim. tem seus desafios. É normal. O que faz diferente um ou outro é a forma que a gente vai enfrentar esse desafio. É Uhum. verdade. Então, acho que o importante, né, é a coletividade estar unida. Isso é um fato muito que agrega muito. Igual vocês falaram de valorização, não só a questão de não colocar roupa na janela, Uhum. que é, assim, de fato, o uma das coisas mínimo, né? É o que as mínimo. pessoas, é o mínimo. É o mínimo. E as pessoas às vezes acham, nossa, a síndica está sendo chata. Na Aham. verdade, não. E às vezes eu já falei com a pessoa, olha, eu estou valorizando o que é seu, Uhum. né? É, Isso é faz tem- seu muita patrimônio. Quer dizer, diferença. eu estou trabalhando para valorizar o seu Seu- patrimônio, né? Uhum. O seu patrimônio, e muitas vezes essa pessoa não gosta, Sim. não gosta de ser chamada atenção, As porque O pessoas de fato. benefício é dele, né? Porque assim, você é 100%. síndica profissional, para você, a grosso modo falando, né? Para você é indiferente a valorização do imóvel, mas é super. Tipo assim, A não valorização teria, né? financeira que eu Financeira. digo, É. né? Não seria, mas quando a gente chega, até o corretor chega para mim e fala assim: nossa, aqui agora tá valendo tanto, tá valorizando, tá. Isso, nossa, dá uma Uhum. sensação de dever cumprido. Uhum. Quando a gente visualiza isso. E o condomínio faz grande diferença na avaliação. Assim, para vocês terem uma noção, eu tenho uma empresa de assessoria patrimonial também, que lida com essa parte de financiamento caixa, financiamento de banco particular. E existe uma engenharia que é feita pelos bancos para quando você vai fazer um financiamento, um engenheiro vai até o condomínio para avaliar se de fato aquele imóvel vale o Aquilo valor que- anunciado e o condomínio ele é avaliado como um todo. Eu, antes de vir para cá, estava numa engenharia do Banco Itaú, em um condomínio ali no Alto dos Passos, que tem lazer completo. E eu demorei mais do que eu costume, porque a engenheira ela foi em toda a área de lazer do condomínio. Então ela foi avaliar se a piscina estava em boas condições, se o salão de festa estava em boas Tudo condições, isso e tem isso reflete diferença. na avaliação. Exato. E já aconteceu de o imóvel ser avaliado um valor menor do que estava sendo vendido, porque existiam algumas depreciações no condomínio muito significativas. E aí, quando não tem um olhar, né, de uma pessoa realmente interessada em melhorar aquele ambiente, isso atrapalha, e atrapalha tudo, porque atrapalha quem tá vendendo, atrapalha quem tá comprando, atrapalha o nosso trabalho, atrapalha todos os outros moradores também. Eu costumo falar que o condomínio, a área comum, é o nosso cartão de visitas, no caso do síndico. Uhum. Porque é muito gratificante quando alguém chega para mim e fala: nossa, eu fui no seu condomínio. Ah, Tava tudo tão organizado, tudo Exato. limpo, tudo. e é muito nítido quando a gente entra num condomínio que é muito bem cuidado. É a primeira coisa que a gente sempre coloca numa visita com o cliente, a gente sempre coloca: aqui tem um síndico que é muito bom. É a bacana. primeira coisa que a gente É. fala. Aqui tem um síndico muito bom, porque dá diferença quando tem presença, quando tem um bom trabalho executado ali. E na visão do cliente, quais questões estruturais assim do condomínio que vocês veem que comumente pode influenciar ele positivamente ou negativamente a escolher por um imóvel que tem ali? Olha, eu acho que a fachada do imóvel é algo muito importante hoje, Uhum. porque as pessoas querem ter um apartamento, mas querem também o glamour de morar em um lugar Exato. bonito. Uhum. Então isso faz uma diferença muito grande. E é bacana, né? Muito. Você E chegar no é. condomínio, tá bem pintado, com um tapete É bacana. a primeira Uhum. impressão, É a né? primeira impressão. E a construção civil em Juiz de Fora, ela teve
um boom assim absurdo. A gente vê construções cada vez mais imponentes, mais bonitas. Então isso traz uma renovação em todos os aspectos, principalmente estético de estrutura, né, dos empreendimentos no geral, como portaria, várias portarias de condomínio fechado no aeroporto, no São Pedro, estão fazendo reformas porque é a porta de entrada. Sim, inclusive eu 100%. tenho um que só tem uma entrada para morar 2 visitantes juntos. Então nós estamos fazendo um projeto para Dividir em 2 faixas? dividir e fazer 2 ótimo. entradas, uma só para morador, uma só para visitante. Acho que isso é bom até no quesito de segurança, né? Sim. E quando a gente fala assim dessa questão de manutenção, vocês veem imóveis sendo depreciados por falta de manutenção do condomínio? Nossa, isso aí é Totalmente. muito... 100%. Os bairros mais tradicionais de Juiz de Fora, vamos lá, o Alto dos Passos, para mim, é uma grande referência para isso. A gente tem excelentes imóveis com condomínios e fachadas muito depreciadas. Isso se dá por vários motivos. Um deles, a questão do síndico morador, síndico profissional. Às vezes o síndico Hoje tá lá- ainda é muito síndico morador, e o síndico morador, ele vai onde a onda está levando. Sim. Ele não se impõe ali, né? Já aconteceu de vezes de eu colocar, olha, pessoal, se não aumentar o condomínio, eu vou sair. Por quê? Eu não vou ficar sem ter como trabalhar. Isso né? aí Isso influencia no seu trabalho, É né? preciso. Na leitura do seu E trabalho. muitas vezes as pessoas não querem, elas não querem aumentar o condomínio. Sim. Por quê? Ah, não, tá ficando muito caro. Mas, gente, é um dinheiro que está sendo, na verdade, o que é caro, que eles estão ali achando caro, o investimento de ter um condomínio com o valor correto para fazer as manutenções, na verdade, está sendo prejuízo, porque o que eles perdem de desvalorização de imóvel é muito maior. Sim. Então, se você pegar isso, né, o valor que ele aumentaria ali para ter as manutenções em dia, e o valor que ele está perdendo porque outros imóveis estão ganhando mercado porque estão em dia e o dele não, Mas o valor do condomínio é uma grande questão. E assim, às vezes a gente está atendendo um cliente, vamos colocar um preço médio aí de um imóvel de 500 a 1 milhão, tá? É um médio alto padrão. E a gente encontra cliente que, assim, às vezes um condomínio de R$ 800 é um condomínio caro. Caro. E às vezes você tem piscina, sauna, Portaria quadra, 24 portaria. E aí a pessoa acha que o investimento de R$ 800 ali é muito dinheiro. E assim, isso é complicado de fazer que a pessoa entenda que é muito o condomínio ele é uma empresa, assim, né? O condomínio ele é uma empresa que precisa de gestão, e o condomínio ele não é só para pagar conta, não é só para pagar luz, não é só para pagar água. Ele precisa ter um fundo de reserva, uma taxa de Pra manter tudo que manutenção, você Fundo tem de ali, obras. claro. fundo de para obras. fazer os reparos, as pinturas. Isso no dia a dia mesmo. Não estou falando de pintura externa. Às vezes a pintura interna mesmo. Se Sim. precisou de um reparo, não tem que esperar ficar horrível para poder fazer, Eu né? pontuo muito com os meus clientes que, assim, eu sei que um condomínio ele é bem administrado e bem cuidado quando eu vejo a garagem do condomínio. Porque normalmente é o local mais esquecido. Então, às vezes, a área comum de circulação ali tá bonitinha, tá pintada, você chega na garagem e aquela sensação de, assim, Entrou eu tô em outro Verdade. mundo, Entrou sabe? no porão, assim, sabe? Então, assim, a garagem é sempre esquecida. Quando eu entro num condomínio que a garagem tá pintada, que as demarcações estão bem As feitas, demarcações é importante. aquilo ali é um diferencial. E, gente, assim, é nítido. Você pode ter certeza. Se a garagem do condomínio é bem cuidada, você pode saber que o restante também é. E tem condomínios que a gente pegou que não faziam manutenção há 10, 15 anos. Isso que eu ia Que te tá perguntar. tendo que fazer quase que colocar para embaixo e construir de novo. E aí dá pra reverter essa situação? Dá para reverter. Demora um pouco, porque geralmente não estão dispostos O a custo é arcar alto, com né? o custo. As pessoas querem a Alto, casa o que que- bonita, mas não querem oferecer O que o que recurso, né? acontece? Na verdade, eu sempre envolvo muito os moradores. Nesse sentido, eu tenho X reais e eu tenho 3x, 4x para pagar de manutenções. O que vocês vão fazer? Sim. Vocês vão aumentar para 3, 4x ou vocês vão
esperar o que nós vamos fazer Uhum. em que determinado. Então, tem condomínio que a gente está tentando recuperar já há 3 anos. Por quê? Um Nossa. ano a gente fez por exemplo, reformou todos os telhados. Sim. No outro ano fez uma outra reforma. E vai fazendo aos poucos. Só que aí, quem chega, né? Igual, por exemplo, ele pode chegar lá e falar: nossa, a Lívia, que é síndica aqui, não é possível, porque o outro lá tá super bem cuidado, foi Aham. implantado por mim. Então eu já avaliei desde o início, ó, nós vamos ter daqui 5 anos tal coisa. Podemos já fazer uma taxinha pequena para já ir a cobrir isso daqui 5 anos? Sim. E aí é bacana, porque a gente vai ao longo do tempo arrecadando. Seguindo um Agora, planejamento. esse que não tem, a gente precisa meio que correr na frente do, né? E como que seria assim? Aí agora, olha. E aí agora, como que seria esse contato com os moradores para você trazer isso para eles? Porque você falou que Assembleia. Não Uhum. tem outra forma. Assembleia e eu faço muito vídeo. Então, eu sempre Aham. estou, agora, né, usando Legal. essa ferramenta que eu sento, faço um vídeo. Olha, a situação, né, por exemplo, a situação do telhado é essa. Nós temos X reais, Uhum. não temos o restante que falta. Ou a gente faz uma taxa de tanto para cada um, ou a gente também faz Saindo isso. daqui, a gente já vai Então- lá pro meu condomínio? Porque eu acho que eu preciso Vira da e Lívia. mexe, vira e mexe, eu faço vídeos para que eles entendam. Logicamente, depois a gente vai levar isso para uma assembleia para Uhum. documentar, para Uhum. formalizar. Mas as pessoas já vão ali entendendo. Eu gosto de fazer áudio. Gente, às vezes tá um burburinho, né, de alguma coisa, Aham. um murmurinho ali. Tá acontecendo tal coisa. Porque as pessoas, elas inventam histórias na cabeça E delas. elas mesmas acreditam no que elas inventaram, né? E a gente, com um áudio, a coisa silencia. Resolve. Porque, Aham. gente, é só explicar. Olha, vamos explicar que isso aqui acontece por causa disso, disso e disso. Não tem outra alternativa a não ser essa. Ponto. Mas eu acho que esse Então- contato direto do síndico faz muita diferença. Faz, É porque eu acho que faz. assim, as pessoas não têm esse conhecimento, mas é importante falar isso, né? Eu sou da área do direito também, e o que as pessoas na maioria das vezes não sabem é que o síndico ele representa uma figura ali de muita responsabilidade, né? Então ele precisa ser Civil e atento criminal. a Eu sempre exatamente falo isso. É civil e criminal é que sentido? Vou dar um exemplo do prédio que eu morava, apartamento que eu já vendi, mas eu morei ali e o muro de arrimo que ficava atrás do prédio, ele entrou em suspeição pela engenharia ali que poderia vir a cair, tá? E aí o síndico de pronto resolveu, vamos fazer uma taxa extra, vamos arrecadar um valor para corrigir isso, mas vamos executar agora. Acho que o condomínio tinha um cartão de crédito, algo assim, ou seria pago em cheque, porque precisava executar a obra de imediato e aí depois o condomínio ia custeando isso. E muitos moradores ali questionando que não era a prioridade, mas assim, a maioria deles não sabia que a responsabilidade criminal, caso aquele muro se caísse, era do caísse. síndico. Uhum. Não, Ele pode não ser punido pode civil deixar. e criminalmente. Então, assim, o que as Isso pessoas às aí. vezes não têm conhecimento é que se o síndico às vezes ele é chato com você, ele precisa executar aquilo ali de forma mais emergencial, é porque ele recebe às vezes um prolabore mínimo para uma responsabilidade muito grande. É Então, verdade, isso é é importante, verdade. né? E assim, acontece demais, gente. Essa questão, exemplo, se tiver uma caixa d'água que está para romper, você vai deixar? Uhum. Exato. Ah, porque não tem dinheiro? Tem que Tem fazer, que tem que E fazer. o custo de manutenção versus o custo Também. da correção A gente ali já falou também, isso né? algumas E vezes. ele tem que E as ser pessoas não O veem identificado. isso, custo né? para fazer algo antes de dar problema é muito Muito menor do que depois que já deu. É igual Fora saúde, né, gente? O preventivo é sempre Uhum. melhor Não, do e que fora o a posterior. questão de segurança das pessoas. Está passando um carro, está passando uma criança, Uhum. Sim. acontece alguma coisa? E nessa questão de segurança, o que as pessoas mais procuram hoje em condomínios, quando elas estão procurando um imóvel? É a portaria 24 horas? É a A parte de portaria, Isso é tecnologia? conflituoso muito. demais, porque assim, eu tenho um cliente que fala que ele não gosta de porteiro, porque ele acha que é muito mais inseguro, Olha, porque de fato, se a gente for olhar pelo olhar pessoal ali, ele falou comigo, Jefferson, eu não vou comprar esse apartamento porque ele tem porteiro, eu Aham. prefiro portaria remota. Que coisa, né? Porque se Não, chega de alguém, fato, de se fato, chega alguém portaria armado remota é aqui bacana, e, é bacana. e aborda ali o porteiro, ele vai falar o quê? Não, eu não vou deixar a pessoa entrar, vou Sim. levar um tiro e tá tudo certo. Não, ele vai abrir a porta Uhum.
e a Tchau, pessoa vai entrar. pode ficar à A vontade. portaria remota não, a pessoa pode se espernear ali Que não que entra. não entra. Por outro lado, às vezes clientes mais idosos, que às dificuldade vezes com a precisam portaria de um remota. suporte, eles preferem o porteiro pelo cuidado, pela atenção, pelo suporte. Então, Mas eu acho que desde- nós estamos fadados aí daqui um tempo. Sim. Um tempinho bom ainda. Eu acho que a maioria dos condomínios vão migrar para portaria remota. Uhum. Desde a pandemia trouxe, né, que trouxe muito essa mudança para a portaria remota, o nosso mercado modificou muito, porque eu já tive clientes que falavam, Lígia, eu não suporto portaria remota. Não existe É essa complicado. possibilidade para mim. E aí todos os apartamentos que eu olhava era e portaria começou a ficar remota. difícil achar porteiro. Assim, né? Condomínio com exato. portaria. Aham. Principalmente 24 horas. E principalmente na taxa de condomínio. Porque Também a taxa de aumenta. condomínio, quando tem portaria Onera 24 horas, é muito. muito mais maior. alta. A maioria, assim, eu vi que algumas começaram a colocar só no horário comercial, porque a gente entra no conflito de recebimento de encomendas. Facilidade, Uhum. comodidade. Comodidade. E assim, de fato, condomínios maiores, né? Então, assim, a gente tratando aí de até 100 unidades, eu entendo que realmente a portaria já seria bem, além de ser onerosa, Uhum, eu ainda acho que a portaria remota seria melhor. sim. Porém, condomínios com mais de 400 unidades, por exemplo, que, né, esses condomínios que a gente vê aí, Uhum, esses realmente precisam de pessoas, O uhum. fluxo é muito grande. porque né? o fluxo é grande, as portas não dão conta de Uhum. tanta, né, entra e sai, Uhum. e assim, às vezes precisa dessa pessoa estar olhando Existe ali, uma né? lentidão maior na portaria remota, É. porque Uhum. ela ela te Ela te- atende, ela entra em Ela contato com o aciona, morador, uhum. e isso às vezes incomoda um pouco. E às vezes o importante é ver essa questão da quantidade de unidades, Legal. mas Uhum. realmente a maioria, né? E assim, os condomínios de alto padrão, que são pessoas que estão, assim, às vezes mais antenadas com a questão da valorização, Uhum. a gente percebe que eles têm um cuidado a mais com o equipamento. Aí eu não sei se vocês têm essa mesma visão e tudo mais. Porque também tem essa questão. Mas Não faz adianta sentido, ter sim. o equipamento, né? E ele ser danificado pelo próprio morador, Sim. que acontece também. Sim. Então, eu percebo que em alguns condomínios de luxo ou condomínios, né, mais de alto padrão, a gente entende que alguns equipamentos funcionam melhor devido a ter esse cuidado por parte do morador, Uhum. tá? Sim. E quando você pega um condomínio que às vezes ele pode estar desvalorizado por uma má gestão anterior, o que que você vê como o erro mais comum assim da última gestão nessa questão da preservação do condomínio? Duas questões básicas. Uma, não quer aumentar o condomínio porque quer se manter no poder, né? Não falo poder porque eu falo que síndico, se a gente for colocar hierarquia, na Aham. verdade a gente é a última. Não tem esse negócio de hierarquia, de o síndico, depois vem alguma coisa, não existe isso em condomínio, eu sempre falo isso. E aí, basicamente, muitos síndicos não aumentam o condomínio para ficar colega dos moradores. Uhum. E não, tá mantendo, tá conseguindo pagar as contas, vamos Aham. continuar. Porque não pode aumentar, porque as Evita coisas o estão muito conflito, caras, né? evita o conflito. Uhum. Então, não aumento de condomínio, ou seja, o não planejamento orçamentário correto, primeiro item. E segundo, por isso, acaba não conseguindo fazer as manutenções que precisa fazer. Uhum. Porque a manutenção, ela é coisa, às vezes, muito simples, mas se você deixou infiltrar, Uhum. primeiro era só colocar uma mantinha ali. Uhum. Infiltrou, vai ter que rasgar, fazer acontecer. Aí é outro serviço, é mais caro. Então chega lá na frente, a maioria realmente falta de planejamento e falta. Agora, tem condomínio, gente, que mesmo você mostrando que precisa, a maioria decide por não fazer. fazer. É aquilo que eu falei. Uhum. Eu, por Assume o exemplo, risco. se um condomínio desse, eu coloco especificamente. A orientação da síndica era essa, Uhum. e a definição da Assembleia foi essa, colocando em risco. Eu coloco tudo, Uhum. porque Que é uma lá proteção na pra frente, você. quando você pegar um condomínio desse, você vai falar: nossa, a Lívia deixou isso aqui, pega as atas. Existe uma Uhum. razão, né? Olha a ata lá. Porque aí,
teoricamente, eu já falo, olha, na próxima assembleia eu já não vou me recandidatar nesse lugar. Por quê? Porque a coletividade não está envolvida. Sim. Não adianta só o síndico também. Só o síndico não adianta. Precisa ter uma coletividade. É síndico, conselho, subsíndico e moradores. É todo E na mundo maioria das vezes o síndico ele tá atuando sozinho aí, né? Porque o Sozinho. conselho ele tá ali de mera junto. ilustração. Muitas vezes. O subsíndico, Quando na não maioria das vezes- atrapalha. Em vez de ajudar, ainda atrapalha. E Então, o ainda subsíndico ele é existe. sempre do condomínio? Ou você Subsíndico, existe sim, com você sempre uma... morador. Entendi. Tá? Subsíndico sempre é morador, conselheiros também sempre é morador, que eu digo assim, é proprietário, né? Isso E é uma atuante regra lá. ou... Sim, e na maioria das convenções se tem isso. Pode ser que alguma convenção, eu ainda não peguei nenhuma, mas a maioria das convenções, o subsíndico e os conselheiros têm que ser residentes, proprietários residentes, para poder ajudar, auxiliar o síndico e até para facilitar essa questão da visão do síndico, porque a visão, né, é diferente. A gente vai lá fazer uma visita. Olha isso, então muito da estrutura a gente está vendo. Agora, do dia a dia, É o realmente, que os... quem passa é o subsíndico, o próprio morador. Ele tem esse olhar interno ali, né? É o olhar da convivência, Sim. né? É o olhar que a gente precisa, na maioria das vezes, para fazer uma venda. É Ah. porque esse olhar interno ali é o que a maioria das vezes o cliente ele quer que a gente passe para ele. Eu tento ser... Como que é esse condomínio? É, É tranquilo, não é? O síndico Como é que é a muito vizinhança? chato. Agora, como- sempre tem essa frase. Mas esse "Síndico é muito trabalho de chato." você... Ah, ainda tem isso? não, essa frase Gente, ela aí é... você tem que falar assim, o síndico, ele tem que ser chato, gente. Porque é pra você, na verdade, né? O chato, e que tem que ver qual que é, né? Qual o nível de chato? Uhum. É o nível de cobrar muito ou o nível de implicância? Aí é diferente, porque né? eu acho que as pessoas, essa questão do síndico é muito chato, às vezes é muito voltado para quem tem criança, por Sim. questão de barulho. Sim, é Mas às verdade. vezes Principalmente questão de barulho. eu acho que é muito mais sobre o condomínio em si, como as pessoas recebem ali os novos moradores, do que sobre o síndico. Porque o síndico vai executar um pedido E de tem- outro morador. E tem muito cliente sem noção. Isso aí a gente sabe que, assim, não entende... Vocês devem passar bem assim, um aperto em relação a algumas coisas. Por exemplo, se eu vou comprar um imóvel, eu chego para você falar que é tranquilo e tal. E às vezes naquele momento você fala, não, lá é super tranquilo, eu perguntei, o pessoal falou que tá super tranquilo. Mas amanhã muda uma pessoa. Isso pode Isso mudar. acontece A minha visão, sempre. eu tento passar ela sempre muito imparcial, porque eu falo, olha só, o condomínio é muito bem cuidado, ele é bem administrado, ele tem uma saúde financeira ok, que é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, mas só para finalizar, eu posso te dar a minha visão como corretor, mas eu não moro aqui, eu não tô aqui 24 horas por dia, e aí entra o síndico em alguns aspectos que a gente pode tentar te colocar em contato com o síndico para o Isso. síndico te dar essa referência. Mas nem todo síndico tem essa disponibilidade. Tem esse detalhe. Tem. O meu telefone fica nas portarias de todos os condomínios que eu administro. E o meu telefone, eles não me ligam. Quando eles me ligam para perguntar se podem passar meu telefone, eu já falo, olha, eu já avisei que o meu telefone ele é público. Aham. Pode passar lá, o rapaz da coleta de Delumbo quiser meu telefone, é para passar. Isso já é orientação. Então, e existem síndicos, gente, que o telefone dele é um lacrado em 7 chaves. Eu nunca vi isso. Nossa, eu tenho. Eu mesmo precisei de um síndico, porque tinha uma folhagem que estava tampando uma placa da administradora. Eu falei, olha, precisava falar com o síndico que se bobear, eu mesmo mando cortar aqui, se ele permitido. No outro dia estava cortado, mas o telefone do síndico eles não passaram. Quer dizer, é uma coisa assim É que eu acho que intocável. exatamente. Tem umas pessoas que usam o cargo de síndico para dizer, eu sou o síndico, eu sou vamos colocar assim, como se fosse um referência. prefeito, um negócio, Sim. uma Tomador de hierarquia. Por isso que eu decisão, falo, né? eu acho que não deveria existir essa hierarquia. Na verdade, são funções. Uhum. Eu falo isso com o zelador, eu não me acho mais do que o zelador, do que A o gente vê porteiro, do muito que isso ninguém. pelos funcionários. A gente sabe como é a gestão do síndico, às vezes no contato com o zelador, com o porteiro. Eu Eles já tive sempre- um contato Dão esses Sempre. feedbacks. com um condomínio aqui que eu precisei falar com o síndico, porque é um proprietário que mora em Portugal, então além de estar com a gestão da venda, eu faço uma pequena administração do imóvel ali, se dá algum problema. Eu precisei falar com o síndico, e assim, eu levei quase uma semana, na verdade é uma síndica,
Eu levei quase uma semana para conseguir falar com ela por um problema do condomínio que estava infiltrando ali no É assim apartamento. mesmo. E assim, parecia, sinceramente, que eu estava pedindo um favor. Assim, aquilo ali foi assim, é ruim, Desagradável. desagradável, porque se o comprador me pergunta como é o síndico do condomínio, eu entro Vai falar, numa complicação. Se eu falar, olha, inacessível. difícil acesso, inacessível, eu não vendo o Isso imóvel. Mas também por eu outro tenho. lado, eu não olha, posso ele não deve ser mentir. chato, porque ele não tá nem aparecendo, né? Ele não vai te Mas o incomodar, que pode que ficar acontece tranquilo. muito é isso. Os corretores, eles têm essa noção. Será Uhum. que essa síndica está cuidando? Porque a gente precisa atender. Sim. Eu não vou poder passar, mas eu te atendo bem e falo, Sim. olha, gente. E olha, nos pedem indicação de síndico profissional, tá? Sempre. Eu tenho cliente, Sempre. sim, eu tenho cliente que assim, se mudou, que às vezes o síndico é do prédio, E eles pedem e eles mesmo. pedem É, pra Por gente exemplo, indicação. eles mandam às vezes, olha, eu tô precisando alugar, você conhece alguém assim? Sim, como, é o né? contrário, É assim, porque é assim mesmo. cria-se uma segurança maior para pro condomínio, para quem está indicando e até mesmo para gente. Então, assim, tem uma síndica aqui que, assim, eu já tive alguns contatos, então, olha, entra em contato com essa pessoa que as referências são boas. Então, eu acho que é isso, é E uma parceria atuar mesmo. em relação a algumas coisas. Por exemplo, essa questão de som alto. O pessoal sempre, eu já falei isso aqui algumas A vezes. lei do A silêncio, lei do né? silêncio, que não existe isso Ela em é condomínios 24 horas Ela por é- dia. Ela é 24 horas. Agora o pessoal está começando a aprender a entender. Uhum. Chega uma pessoa nova, tem que ter uma cartilha, tem Uhum. que ter a orientação. Pra É gente, aculturar a muito pessoa ali, importante, aquele porque, ambiente, assim, né? quando eu vendo um apartamento, eu gosto de referenciar o meu cliente com tudo que ele precisa Exato. saber. Quais são as regras de mudança, quais são as regras quanto a E animal, Uhum. barulho. tem E é difícil às vezes conseguir isso em Imagina se a Mas gente tem tivesse em todos os imóveis que proprietário? a gente vem condomínio. uma Nossa, seria cartilha. perfeito. Olha aqui, Ai, essa é a cartilha do Deus, condomínio. é um sonho. Porque muitas vezes não é questão de, isso não é bom, isso aqui é ruim, e às vezes é questão de alinhamento, né? Só da Sim. E pessoa depois entrar ali volta para alinhada. vocês, né? Volta, Vocês você falaram não me que o avisou. apartamento era bom Aham. e que aqui eu não ia ter problema, agora eu tô tendo problema Uhum. assim. Ah, não pode fazer mudança no final de semana, Sim. eu só posso mudar no final de semana. Então, assim, esses conflitos aparecem. E volta para vocês? Nossa, Muito. volta. Achei que era só para mim. Não, volta. Passa por nós assim sempre, porque o contato, né, e a segurança dele de compra com a gente É. foi uma. Então, quando acontecem coisas ali que ele não estava esperando, a responsabilidade também é É o nossa. pós-venda. É um porque pós-venda. O corretor tem um Tem pós-venda várias também. questões, ó, que os corretores fazem que é complicado. Falam que o condomínio vai ser X, principalmente em lançamentos. Uhum. O condomínio vai ser por volta de X, Aham. mas sempre fala metade do X, Uhum. metade do Ou valor. fala só que- da taxa de condomínio e esquece todo o Todo o restante. todo o restante. restante. Daí fala, não, você vai poder fazer o que você quiser no seu apartamento, é seu, você. Porque a pessoa fala, eu posso, vamos supor, Tirar tirar essa uma parede. parede, Uhum. nem sempre Exato. a estrutura É permite. onde entra o conhecimento do corretor. Porque corretor. assim, existe, por exemplo, a Não, mas construção é de. seu, você faz. Existe a construção de alvenaria estrutural, que é onde você não pode quebrar uma parede, que você não pode Isso. fazer um nicho, Aham. e aí existe a construção de concreto armado, que a maioria das paredes são só de vedação. Isso. É, Então, assim, se você tem esse conhecimento, evita um estresse futuro. claro. Eu já tive uma parceria de venda com um corretor que ele falou com o cliente no meio da visita: ah, não, você pode tirar essa parede aqui. E aí você fica assim, eu vou corrigir ele agora, eu Corrigir vou deixar depois. quieto, aí Uhum. depois eu chamei o cliente no canto, expliquei. Uhum. Mas isso traz um transtorno para o condomínio. Traz, Volta e sim, meia a gente sim. vê vídeo aí, eu vi um vídeo recente de um morador quebrando o pilar do Aham. prédio para poder aumentar a varanda. Aham. Isso. E Aham. assim, isso aí recai Colocando sobre em- o síndico e colocando em futuramente. risco todo mundo, Toda a né? Sim, com estrutura. certeza. E É a nem falta de comunicação. fazer obra sem comunicar, fazer mudanças sem comunicar. Tudo isso tem que ser orientado. Sim. Eu acho que Pequenas no- obras na hora da venda, Até, se fosse, seria ótimo também. Até ajudaria que- bastante, é, né? até que você pontuou de valor de condomínio, né? Que a gente estava, às vezes a gente comenta sobre ser um ponto muito forte do que o Sim. cliente pergunta. Como que vai ser? Quanto que é? Se funciona ou não? Eu tenho uma experiência muito engraçada, que não é boa, só engraçada mesmo. Porque quando eu comprei meu apartamento, eu não era corretora de imóveis, eu não era da área, e eu comprei com um corretor e o meu ponto principal era o condomínio.
E aí ele foi, me passou o valor, não sei o quê. Um mês morando no meu prédio. Era 3 vezes o valor do condomínio que ele tinha me passado. Poxa. Com certeza, É porque eles não desonestidade do sabem, na corretor, verdade, né? nem sei se é desonestidade. Eu acho que também falta De esse cuidado, senso, de senso de responsabilidade com o cliente que responsabilidade você tá. e também de informação. Uhum. Teve condomínios que a pessoa, não, o corretor me garantiu o condomínio esses R$ 100. Eu falei, Uhum. que condomínio que é R$ 100? Hoje em Às vezes dia, é só taxa extra. É. R$ 100 não tem lógica. Então, assim, agora eu tenho levado muito assim, gente, você vai fazer um lanche, você gasta quanto? Eu tenho costume de pedir Um pra ver o lanche. boleto do condomínio. Sim, Porque sempre. assim, Isso, o morador tem às Todo, vezes fala toda, com a gente todo assim, boleto. em torno, ontem mesmo, eu fui fazer uma visita num apartamento, o interessado falou, qual o valor de condomínio? Perguntei pro proprietário, em torno de R$ 800. Não, calma. Falei, olha, não existe em torno de Manda R$ 800. pra mim o Me manda esse boleto É. e deixa eu analisar. O condomínio era R$ 580, tinha uma taxa extra durante 3 meses de cento e pouquinho ali. Falei, olha, vai acabar a taxa extra. Então o seu condomínio é R$ 584. Então assim, Porque às O vezes condomínio, eles proprietário têm que nem entender olha. isso, Porque às vezes que eles vão é morando variável. mais lá, né? ele só paga É o uma boleto. variável. É uma A variável. questão da água, por exemplo. A água é individualizada. Dilema. Né? Dilema, né? É. Então, hoje, Quando não por é exemplo, individualizada, principalmente, né? Porque Não, o consumo coletivo. principalmente, mas eu tenho uma questão aqui que foi assim, inusitada. Nós Ah. estamos sofrendo aí um processo de uma condômina que gasta muita água, ou seja, a água dela vai mais cara, né? Uhum. Outras pessoas gastam menos, pagam menos. As que não gastam nada, não pagam nada, Uhum. paga só o fixo, né? Uma Porque taxa da a Cesama taxa da mesmo, né? Cesama É. fixa, ela é para todo mundo, Uhum. mas tem o consumo. E chegou lá a intimação de que ela entrou contra, pedindo para que seja rateado igualmente para todos. Isso é inusitadíssimo. Eu já vi gente reclamando que não é individualizado. Agora, É. desindividualizar, Aham. eu nunca vi. Mas aí Então, não faz assim, sentido. Não faz né? sentido nenhuma. É assim, Ela é uma quer que o causa vizinho que pague a conta que dela. vai Eu ser fico surpreso tranquila, com o porque a advogado gente que tem pega uma causa argumentos, Sim. assim, N, né? Sim. Existe uma lei, inclusive, que agora não pode ser entregue mais, né, nenhum Água condomínio coletiva. com água coletiva. Novas construções. É Sim. porque antes eu acho que assim, tinha algumas regras que as coberturas pagavam um pouco mais em relação Isso à ainda água. tem, é a Uhum. fração ideal, fração que é ideal. outra É. polêmica. Que aí Quando paga é água, paga cobertura, condomínio. você vai vender, É. é o dobro do valor, Exato. praticamente. É. Porque a fração ideal, É os ela é espaços. praticamente, não é a mesma coisa, mas é praticamente sobre a área ali. Uhum. Existe um cálculo, enfim. Eu já tive um conflito com um condomínio durante uma assembleia, até no condomínio que eu morava, por isso. A alegação do morador da cobertura era que o condomínio ele era pago para as áreas comuns, Sim. né? Ele não era pago pela área interna do apartamento. Sim. Então, qual era a justificativa E, de para que a fato, tem um cobertura pouco tivesse de que razão, pagar duas vezes o valor do condomínio? Esse assunto é muito Isso é polêmico. complexo. Uhum. Muito complexo, porque há jurisprudência tanto de um lado quanto de outro. Então, assim, eu também acho isso. Eu tenho essa Eu acho visão que também. quando são 2 andares, aí até justifica ali a manutenção de um andar a mais. Sim. Mas eu fiz os cálculos já. Esse um andar a mais daria em torno de 30% no máximo É isso que eu ia falar. a não seria o mais. dobro. Então não seria o Uhum. dobro. Então, assim, hoje não há uma questão assim que eu posso te dizer. Isso é correto. Assim, pela lei, o correto é a fração ideal, Uhum. mas eu acho que no futuro isso vai Vai ser ser ajustado. ajustar, Realmente. porque de fato o dobro eu acho muito. É porque assim, Porque de fato a gente tá o falando pela porteiro área ele comum. vai atender A a todos. todos, independente. A unidade, ela é 2 andares, mas às vezes tem a mesma quantidade. Ela é unifamiliar de da peso. mesma Da mesma forma maneira. ali, né? Ela não é uma unidade. Na única, verdade, né? isso que você falou até levou até a moradora a entender. Lá existe uma regra lá da Cesama que a gente chama de multifamiliar. Na verdade, a unifamiliar é o apartamento, mas o condomínio é multifamiliar. E aí, a tabela que a gente usa da Cesama para cobrar, né, é multifamiliar. Existe uma tabela que se você consumir de 1 a 5 é um valor, de 5 a 10 é outro valor, porque ele quer dar aos que gastam menos uma taxa melhor
e aos que gastam mais, uma taxa maior. Então aí É um eu tive essa, incentivo ao cons- tive essa a gra- economia, a né? economia de água, né? e eu tive essa grata surpresa aí de uma inversão aí que totalmente descabida. Totalmente. Queria até saber Mas, quais são os argumentos dela O pra isso. argumento é que ela tá pagando caro. Ah, Não gasta Tá água. consumindo É. muito. Tem que melhorar Vocês aí o passam, eu não sei, consumo. existe né, a LGPD e vem muito forte pra gente, né? Assim, na proibição da exibição de dados. Mas a gente tem não é muito costume, tá? Mas muito cliente às vezes não percebe que é algo muito importante. Eu tento transparecer isso para os meus clientes, que é quando você vai comprar um imóvel, a saúde financeira daquele condomínio. Precisa. As pessoas às vezes se preocupam muito em analisar se o condomínio da unidade está pago, porque quando a gente fala em condomínio, é uma dívida própria terrena, ela acompanha o bem independente Sim, ainda tem de, isso, de né? quem Sim. for o morador. Então, se você está ali devendo condomínio há 10 anos e vendeu o imóvel, a dívida é do imóvel, não é do morador. E aí a saúde financeira do condomínio, como ela está. Então, assim, às vezes eu tenho Me cliente que é um perguntam pouco sempre. mais exigente. Quantos moradores estão em atraso? Claro que nomes não são dados, mas Sim, é tem muita importante. taxa Eu de... acho importante passar. A gente precisa ter Olha, esse a gente tem acesso, um às saldo vezes. bom, a gente está fazendo uma obra. Eu sempre dou Ou um se o condomínio panorama, está assim, olha, sempre a no gente está vermelho. fazendo. Sim. Olha, aqui a gente tem uma inadimplência muito alta, ou a gente tinha uma inadimplência alta. Colocamos garantidora, aí explica como é que funciona, que é o banco paga tudo e cobra diretamente. Então, tem várias situações. Eu acho importante E o banco perguntar notifica o apartamento em débito em si, o ou ele notifica o apartamento, condomínio ou depois? apartamento. Interessante. A dívida Bem fica legal. para o banco também, bacana. Muito Não legal. conhecia. Também Pra mim não. é novidade. É garantidora. pessoal, nosso tempo aqui tá Gente, finalizando passou já, rápido, a né? conversa tá muito boa, né? Acho que vale até uma parte 2, né? Vale, com Foi interessante. certeza. Muito obrigado, tá? Pela Obrigado participação pelo de convite. vocês. Foi muito bacana a Obrigada, conversa. viu? Obrigada. Prazer. E até uma Estamos próxima à disposição, oportunidade. inclusive. Tá joia. Obrigado, Obrigada, gente. gente. Obrigado.